Olá, hoje é dia 21 de novembro e você está ouvindo o 10º episódio do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação online. Diretamente de Belo Horizonte eu falo para vocês pela 10ª vez, eu sou o Caio César e direto de São Paulo... Pela 10ª vez eu sou o Felipe Men. É isso aí. Caio, a gente podia colocar aí... primeiro, tudo bem, né? Tudo ótimo, tudo ótimo. 10º episódio, essa coisa maravilhosa. Pô. Se a gente fosse um pouco mais brega, a gente podia colocar um som de aplauso atrás, sabe? Tipo, 10º episódio. Aplausos. Chegamos. Mas quem diria, né? Fico Pois feliz. Eu também estou muito feliz, tenho ficado muito feliz com o feedback que a gente tem recebido das pessoas, né? Assim, que já estão me encontrando na rua e pedindo autógrafos e tudo mais. Lógico que não, né? Mas Isso tudo, mas ao contrário, né? Isso tudo, mas ao contrário e no meu sonho. Mas as pessoas que estão ouvindo, estão se manifestando, estão falando o que acham do programa e estão dando sugestões de pauta. E eu estou achando isso muito bacana, sabe? A possibilidade de poder compartilhar um pouquinho e poder aprender também conversando, né? Porque eu acho que é do debate que vem a um conhecimento mais rico. Então, está sendo uma oportunidade muito legal e, poxa, muito feliz de estar aqui no 10º episódio, cara. Que bom, eu também tô feliz, agradeço também a paciência das pessoas com o meu microfone de terceira categoria. Pois é, e assim, vamos devagar e sempre rumo a uma quantidade exorbitante de seguidores aqui no nosso podcast, né? Eu gostaria de ter tantos ouvintes quanto eu tenho seguidores no Google+, cara. Tô percebendo assim uma quantidade muito grande, eu fico muito lisonjeado, deve estar acontecendo alguma coisa para ter esse tanto de seguidores que eu tenho, mas eu tô suspeitando que parece que tá rolando uns bots aí, cara. O que você acha? Cara, eu tava pensando nisso outro dia também, já me espanta no Google+, de certa forma, a quantidade de gente que nunca ouvi falar na vida, assim, são pessoas que eu não, sabe, você vê e fala, bicho, quem é você? De onde você vem? Uhum. Mas, cara, isso tá aumentando uma proporção que me faz questionar exatamente isso, se isso são realmente pessoas. Pois é uma coisa assim, não que isso seja ruim, é legal, né? Assim, eu fico feliz de ter lá uma quantidade enorme de pessoas me seguindo, mas às vezes eu me pergunto de onde que vêm essas pessoas, como que essas pessoas chegaram até mim e o que eu fiz para que essas pessoas me adicionassem aos seus círculos. Talvez uma coisa que eu tenho na cabeça eu deva estar numa lista de círculos, ou em algum círculo de pessoas recomendadas, ou eu deva estar em algum círculo que alguém compartilhou, e aí muita gente está pegando as pessoas daqueles círculos e estão chegando um monte de pessoas novas aí. Só que eu olho às vezes essas pessoas que começam ou que me adicionam, essas pessoas ou não postaram nada, ou têm um perfil muito, muito distinto daquilo que eu abordo nas minhas postagens, ou alguma coisa assim. Não sei, é uma suspeita, assim. Parece que tem um monte de bot, gente que não preenche perfil, gente que você não sabe de onde que vem, gente que nunca postou nada, gente que só existe como fotinha lá, assim. Você percebeu isso também, né? Eu tô com essa mesma impressão. Enfim, tomara que a gente esteja errado e que essas pessoas se convertam em audiência para o Ainda Sem Nome. Eu vou ficar bastante feliz, mas por enquanto eu estou achando assim, algo novo. Assim, tô com uma leve suspeita, mas vamos ver, né? Tem gente reclamando, né? Tem gente reclamando porque não sou só eu, e nem é só você, mas eu vejo pessoas reclamando assim, do nada recebe uma notificação que uma pessoa do além a adicionou no Google+, ou colocou em algum círculo, e aí, né? O trem. Mas vamos. Seremos otimistas, cara. Vamos torcer para que isso aí seja apenas uma galera nova entrando e querendo, sei lá, nos acompanhar. Eu vou ficar muito feliz. Mas enfim, se você também está percebendo isso, conversa com a gente, né? Eu sou o Caio CGO no Twitter e o Cabeça é o...
Felipe Man no Twitter, na É isso verdade. aí. No Twitter não. Desculpa, No gente, Google+. apaga isso. No Google Mais. No Facebook eu sou Felipe Cabeça. Isso aí. No Twitter, gente, isso. No Twitter e no Facebook eu sou Felipe Cabeça. Vão pronto. É tanta coisa, né, cara? É tanto perfil para gerenciar. Então, eu sou o Caio CGO no Twitter, eu sou o Caio CGO no Facebook e eu sou o Caio César lá no Google+. Conversa e a gente se entende aí. Mande sua mensagem. Então, cara, primeiro assunto da nossa empreitada de número 10 é uma coisa que vem me incomodando há muito tempo, cabeça. Eu vejo muito, mas muito mesmo, muito projeto web, e aí, sendo bem específico, que eu não consigo identificar para que serve aquele site, ou com que objetivo aquele site foi criado. Né? Eu acho que isso é algo que é muito grave. Você percebe isso de alguma forma? Caio, sim, mas antes de eu poder dar a minha opinião, exemplifique, por exemplo, sem citar nomes, mas exemplifique assim, um caso desse. Bom, vamos lá. A gente vê muito agências web divulgando os seus trabalhos, o que é mais do que correto, né? Você fez uma coisa bacana, você quer mostrar, é uma maneira de você conquistar novos clientes, é uma maneira de você mostrar daquilo que você é capaz, enfim, é uma maneira de você divulgar o seu potencial e o seu trabalho. Isso é muito legal. Só que, vez por outra, a gente vê agências divulgando, sei lá, um portal novo para a empresa tal, ou um site novo para a empresa tal, e você entra no site e, além de um visual mais adequado aos dias de hoje, você não vê absolutamente nada que justifique a existência daquele site. Né? Então, você não vê um propósito, você parece que não é possível identificar uma motivação para o usuário daquela, ou o cliente daquela empresa, ou o usuário entrar lá e fazer alguma coisa. Então a gente acaba observando sites que às vezes custam caro, os clientes pagam caro pelos sites, e que eles não vão ter muita eficiência no final das contas. Né? Eles não vão atender a um propósito específico. Então eles vão só existir. É óbvio que isso não é de todo ruim. Você tem uma presença, ou você ter uma presença online é legal, mas ela demanda um propósito. Assim, você vai fazer um site, sei lá, para um produto, o que você espera que as pessoas façam neste site sobre esse produto? Sei lá, eu sou uma confecção, e vou fazer um site sobre ou um site para a minha coleção de primavera-verão, ou de outono-inverno, o que quer que seja. O que as pessoas vão fazer naquele site? É apenas um catálogo? Eu estou fazendo um catálogo? Então, eu vou só mostrar as peças, ou eu vou esperar alguma coisa do meu usuário? Né? Poxa, as pessoas olharem as peças, tudo bem, é um objetivo, mas será que eu estou explorando efetivamente a minha ferramenta? Eu estou explorando os potenciais ou a potencialidade da internet para mostrar essa coleção? Será que não dá para fazer alguma coisa além? Será que eu não posso ir um pouquinho além daquele catálogo que às vezes a gente recebe pelo correio, dessas confecções ou dessas lojas que às vezes a gente compra e só tem as fotos de modelos bacanas usando os produtos na praia? Será que não dá para fazer alguma coisa além? Eu acho que dá. Só que às vezes a gente vê assim, um montante grande de dinheiro sendo investido e o produto final nada mais é do que um catálogo animado. Né? Ou se a gente está falando de uma empresa que não tem um produto direcionado para o consumidor final, mas faz um site com todo o texto, com toda a linguagem visual voltada para o consumidor final, mas não tem nada lá para ele. É como se você quisesse vender, por exemplo, um escritório de advocacia como se fosse uma concessionária. Exato. Ou um escritório de advocacia, sei lá, especializado em, sei lá, o que quer que seja. Você não consegue enxergar uma função para aquele produto digital. Então acaba a gente vendo muito site que tem uma carona muito institucional zona. Né? Aquele modelo de site de sei lá, de quase 15 anos para trás
de um folder online, né? Uhum. Eu acho isso muito ruim. Eu acho que isso não é interessante para se trabalhar a comunicação. Eu acho que falta uma motivação efetiva para construir um projeto interativo. Então, nós vamos fazer esse site porque a gente quer que os usuários façam isso. Isso está difícil de entender ou está difícil de identificar em muitos projetos. Agora, você acha que isso ele tem que partir de qual lado? Olha, porque seria... é o tipo, desculpa, é o tipo de eu concordo que há uma falta de propósito em alguns projetos, mas eu fico receoso de isso às vezes ser uma falta de iniciativa do cliente, tipo, eu te contratei para desenvolver o meu site, mas não sei exatamente o que eu quero. Ou talvez é uma falta de direcionamento da agência que poderia ter extrapolado um pouco mais o briefing, ou poderia ter proposto uma solução mais interessante. Não sei. Tá. Quando você vê um cara com cabelo cortado muito feio, e você vê que claramente foi cometido um erro no cabelo do indivíduo, é difícil você colocar a culpa nesse indivíduo, né? É óbvio que às vezes ele pode ter participado no processo, sei lá, espirrando na hora que o barbeiro estava com a navalha fazendo alguma coisa ali e aí cortou mais do que deveria ter cortado. Mas é inevitável você responsabilizar o responsável pelo corte, né? Eu acho que mesmo se o cara tenha chegado e falado assim: bicho, faz o que você quiser aí. Mesmo nesse caso, cara. Olha só, eu vou dar o seguinte exemplo. Na verdade, eu vou tentar explicar rapidamente com duas historinhas. Pensa naquele caso em que a gente se depara com um cliente que é turrão e que quer uma solução que não é a mais eficiente. É nosso dever, na qualidade de agência, mostrar para esse cara que o caminho que ele está querendo tomar não é o melhor caminho. Né? Falar, olha, cara, isso que você está querendo não é viável por causa de A, B, C e D argumentos. Mas o cliente é muito insistente, o cliente não sei o que e tal. Poxa, você tem que ser mais insistente ainda. Por quê? Porque depende dessa sua argumentação a sua relação com esse cliente. Então, se você souber argumentar bem, se você souber vender bem uma ideia bem construída, você vai conseguir convencer esse cliente. Mas tem cliente que é difícil. Então, eu já me deparei com esses problemas em projetos que eu estive envolvido, em que a gente propôs uma determinada solução e o cliente falou, não, eu não quero assim. Poxa, mas olha, a gente está definindo que tem que ser assim, não é da nossa cabeça, é porque a gente pesquisou, estão aqui os dados que mostram que é melhor que seja assim. Mas eu não quero que seja assim, eu quero que seja do outro jeito. Tudo bem, então vamos fazer o seguinte, você já me contratou, eu faço, mas eu não vou falar para ninguém que esse projeto é meu e você também não vai falar para ninguém que sou eu que estou fazendo isso. Lógico que, em outros termos, a gente acabou mostrando para o cliente, né? Eu e as pessoas que estavam envolvidas comigo, a gente deixou claro que, olha, se for feito desse jeito, eu não vou ter nem coragem de falar que eu estive envolvido nesse trabalho, porque isso não é um bom trabalho. Aí o cliente caiu em si. Né? E esse é um movimento, digamos, corajoso, né? Mas o cliente caiu em si e falou, poxa, é assim grave isso que eu estou querendo? Eu falei, E eu não falei sozinho, né? Falei, falamos, né? É assim grave, isso não deve ser feito, cara. A gente não deve proceder dessa maneira. Se for feito dessa maneira, beleza, você termina o seu projeto, você já começou a nos pagar, vai ser um quiprocó, a gente tem prazos a atender, mas eu não vou falar para ninguém, você não precisa falar que isso foi feito por mim, não, porque eu vou desmentir. Porque isso é tão ruim que eu não vou ter coragem de admitir que eu fiz. E aí a conversa mudou e a gente conseguiu convencer o cliente. Mas eu acho que é parte da obrigação do prestador de serviço falar, dar uma direção.
caso o cliente não tenha essa direção. Né? Poxa, a agência não é simples manobrista de layout e não é só executora das coisas. Ela deve servir como uma empresa de consultoria, de dar uma solução de comunicação adequada. Então, ser capaz de vender essa solução adequada e de alertar o cliente de que ele está solicitando uma coisa que não é tão boa, eu acredito que seja de responsabilidade da agência. Né? Então, se o cliente te procura sem saber o que ele quer, é seu dever dizer para ele o que ele precisa. E isso envolve pesquisa. Então, fazer pesquisa é fundamental. E eu vejo muito site sendo executado sem o mínimo de pesquisa. Assim, para que eu estou fazendo isso? O que eu quero? É aquela pergunta básica, né? O que você quer que as pessoas façam no seu site? Isso eu tenho certeza. Se você perguntar aí para muito empreendedor que pagou caro por um site, ele não vai ser capaz de dizer: eu quero que as pessoas vejam, divulgar a marca. Isso não é objetivo de site, gente. Isso é objetivo de campanha de propaganda. Isso não é objetivo de site. O objetivo de campanha de propaganda, eu quero divulgar. Mas o site pode fazer parte de uma campanha de propaganda. Pode, claro, é importante deixar isso claro. Sim, mas o site sozinho, eu fiz o site, coloquei ele lá, ele não vai divulgar a minha marca sozinho. De jeito nenhum. Né? Como que ele vai divulgar a marca? Ele não é para isso que serve um site. Uhum. Agora, um site pode servir, sei lá, para passar especificações técnicas dos produtos, ou para capacitar no uso de um produto específico, ou para prestar assistência técnica, ou para sei lá, servir de relacionamento com o consumidor, e aí ele tem que ter as ferramentas para tal. É difícil a gente ver isso. Né? Então, às vezes a gente vê umas coisas que, puxa vida, que são complicadas. Né? Enfim, é mais um rant dos outros tantos que eu já dei aqui, ou que eu já tive, mas é uma coisa que me deixa muito chateado, é ver gente que tem uma capacidade altíssima de vender, utilizando essa capacidade, esse talento, para fins não muito nobres. Né? Assim, eu só quero o seu dinheiro e pronto, então vou fazer qualquer coisa. Né? Ou eu não vou te dar uma solução tão bacana, eu não vou pensar no que eu estou fazendo. E aí vira aqueles sites gigantes, às vezes enormes, sem um conteúdo definido, sem um direcionamento definido, sem um porquê. Então a coisa não tem Você olha para o site e você não encontra uma razão, você não fala assim, esse site serve para isso. Difícil. Né? E é uma discussão até que vale para quem está contratando, sabe? Assim, antes de chegar para a agência, enfim, eu acho que numa fase até de planejamento do seu projeto de internet, é importante você gastar um tempinho nisso, entendeu? Antes de você pensar assim, quanto eu quero gastar? Na verdade, é como eu vou gastar esse dinheiro. Exato. E, poxa, a gente está cercado de recursos que nos permitem verificar verificar a eficiência de cada ação que a gente toma. Então a gente precisa ter metas estabelecidas. Olha, eu quero fazer esse site e ele vai servir como uma peça, sei lá, chave na minha estratégia de propaganda, e eu quero que com esse site eu tenha, sei lá, 500 usuários cadastrados nos primeiros 15 dias, ou sei lá, isso é uma meta muito né, tímida, mas dependendo do tamanho da campanha. Então, ter alguma coisa quantificável. Né? Mas não dá para a gente estabelecer esse tipo de meta. Dá sim. Se o seu site tem um papel relevante no seu plano de comunicação, dá para você estabelecer meta sim. E só meta de acesso, poxa vida, aí não é tarefa do site, é tarefa de um bom trabalho de SEO e de compra de palavras bacanas lá nas suas campanhas usando as ferramentas de publicidade do Google. Então não é mérito do site ter uma quantidade X de acessos. Né? Às vezes é uma meta de divulgação, que é uma coisa que é extra site. Eu acho que o site tem que ter uma meta específica e tem que ter uma meta quantificável e tem que ter um propósito. Eu acho que é uma coisa que falta você observar nos projetos, nós vamos fazer esse site porque a gente quer que o usuário entre e faça isso. Isso falta. É o que está faltando.
Tá faltando igualmente no que diz respeito à presença das empresas utilizando as mídias sociais, né, cara? Do que se refere à questão, né? Exatamente. Como diz nossa presidenta. No que se refere à questão de redes sociais. Tá faltando aí um uso efetivo das mídias sociais, né? Uma coisa que me incomoda igualmente, cara, aí já entrando no nosso segundo assunto, a gente observar empresas que, em primeiro lugar, começam a utilizar as mídias sociais, e aí por mídias sociais entendam ter um canal no YouTube, ter um perfil no Twitter, ter uma página no Facebook, ter uma página no Google+, e etc. As empresas utilizando essas ferramentas pura e simplesmente para replicar aquilo que elas fazem nas mídias offline, né, ou nas mídias não interativas. Então, a empresa fala só de si mesma, a empresa fica vomitando informação ali o tempo todo e não constrói nenhum tipo de relacionamento com o consumidor ou com o público com o qual ela quer interagir. Então ela fica só, sei lá, descarregando informações e não se interessa em conversar. Isso é uma coisa que é muito, não sei, muito ruim, cara. Né? E o que você acha disso? Cara, até assim, eu posso dar o parecer do outro lado do balcão, né? Uhum. Uma vez que eu estou envolvido nessa questão dentro de uma empresa. Mas eu acho que não é... Como que eu começo a argumentação disso? Eu acho que o desafio não é só vomitar informações, acaba sendo o básico, né? Todo mundo replica a informação do Facebook do blog no Facebook, no Twitter e afins. Uhum. É válido, porque você tem um canal de escoamento de informação. Agora, a grande dificuldade que eu sinto, na verdade, é você fazer esse engajamento e não é só fazer a pergunta, fazer o que você acha disso? Uhum. Porque é uma prática que a gente tem feito, por exemplo, mas é exatamente saber como a abordagem correta, entendeu? Talvez até pegar um pouco de quando a gente discutiu sobre as diferentes linguagens, Uhum. né? Eu acho que se colocar igual a gente faz, assim, a gente está disposto a ouvir. Uhum. Eu só sinto um pouco de dificuldade de fazer com que as pessoas sintam a vontade para falar. Uhum. Para falar com a empresa. Para falar com a empresa. Pois é, cara. Colocar-se aberta, né, é bacana. Às vezes chamar para discussão. Isso não é muito, às vezes, executado. Né? Convidar as pessoas para conversar. Né? Isso falta um pouquinho. Né? Por exemplo, ao invés de... Isso é uma coisa que me incomoda muito, então lá vai mais um rant aí. Né? Se a gente considerar que um blog é uma mídia social, né? É uma ferramenta de mídia social. Então eu vou e replico para falar daquilo que a gente estava dizendo anteriormente, né, de replicar ações que são feitas nas mídias não interativas. Eu vou replicar o que é feito com jornal. Então, isso é uma coisa que me incomodou bastante na semana passada, durante uma aula de um curso de gestão de marcas que eu estava trabalhando mídias sociais. E eu sou um assessor de imprensa e trabalho para um restaurante. E aí eu sei, porque, parte do pressuposto de que o assessor de imprensa tem mais do que 2 neurônios, eu sei que as mídias sociais são observadas de um jeito diferente das mídias tradicionais. E isso quer dizer o seguinte, se eu estou lendo num post de blog que a pessoa foi a um determinado restaurante e curtiu o restaurante, aquela informação tem um valor diferente do que, por exemplo, se eu estou falando de um crítico de gastronomia de um jornal falando do mesmo restaurante. Por quê?
Porque o crítico de gastronomia provavelmente não pagou pela sua refeição, tem uma relação com aquele chefe, tem às vezes uma coisa ali de troca de favores e dificilmente vai falar mal de uma coisa que ele está recebendo de graça. É difícil você ser isento assim quando você está sendo comprado. E isso é prática corriqueira em publicações impressas. Corrija-me se eu estiver errado, cabeça. Você que é graduado em jornalismo. Não, Eu só fiz metade do curso. Tá certo. Mas, enfim... Por isso, isso é um rant meu. Eu fico muito preocupado quando eu vejo notícias no jornal que o cara fala: fulano de tal viajou a convite da organização. Significa que você tem que tomar um extra cuidado com aquela informação que está sendo falada ali. Pois é, cabeça, você pegou num ponto que assim, é central, que é o da vantagem das mídias sociais. Porque, veja bem, uma coisa é você ser catequizado por anos e anos, décadas, que os automóveis, por exemplo, só das 4 montadoras que estavam no país há muito tempo prestam, né, e os outros não prestam. E aí, se você olhar os textos desses jornalistas que falam isso, ou que eventualmente falam mal do carro chinês novo que está chegando, ou da marca XYZ que é desconhecida do público, se você olhar o histórico de textos desse camarada, nas coberturas, sei lá, do Salão de Genebra, do Salão de Paris, ou do não sei o que das quantas, esse camarada viajou a convite da montadora A, viajou a convite da montadora B, né? Ou seja, esse cara não tem credibilidade alguma, né? E jornais impressos, na verdade, o jornalismo, como a gente o conhece hoje, ele tem funcionado assim, né? Ele é totalmente tomado por agenciamentos. Não existe uma coisa efetivamente independente. E você começa a encontrar essa independência nas mídias sociais. Então, ao invés de ser o jornalista que não anda no carro próprio, ele anda num carro que uma montadora deu para ele. Ele, se bobear, nem paga a gasolina do carro. Ele usa a gasolina que uma distribuidora de petróleo paga para ele. Esse cara não tem credibilidade para falar de automóveis e para falar de gasolina, embora ele escreva no caderno de veículos, por exemplo. Ou que o cara que não come uma refeição paga. Ele vai sempre receber a refeição de graça dos restaurantes. Então esse cara, provavelmente, se ele quer continuar comendo de graça, ele vai falar bem dos lugares que ele vai comer, né? Ele só vai falar mal dos lugares que ele não quer voltar, né? Então, quando você tem esse cenário, que é corriqueiro, a gente está vivendo isso daí, a gente vive isso, né? E só não vê quem não quer, né? Sim, eu tenho uma espécie de pena, mas é uma pena que ao mesmo tempo é resignação, assim, de aquela constatação de que a ignorância é uma bênção. Sim. Daqueles caras que acham que a Veja é idônea, sabe? Pô, sabe? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mas, assim, deixa pra lá. É complicado você continuar vendo isso e fechar os olhos para as mídias sociais. Então, as mídias sociais, elas vêm com o potencial de ser completamente independente. De você, ao invés de ler lá o crítico de gastronomia do jornal, você vai ler o blog de um cara que se parece com você, que tem o mesmo poder aquisitivo que você, que tem a mesma formação, às vezes, que você, mora mais ou menos, tem o mesmo padrão de vida que você, mora na mesma cidade, frequenta os mesmos lugares, e esse cara falando de um lugar que ele foi comer ontem à noite com os amigos, e que ele gostou, e que ele achou caro, ou que ele achou barato, e que ele recomenda A, mas que ele não recomenda B. Essa informação ela é muito menos dependente de agenciamentos do que qualquer outra, né? E o que eu venho percebendo, falando desse mau uso das mídias sociais, empresas fazendo com blogs o que fazem com jornais. Então pega um dono de blog que está lá fazendo relativo sucesso, dá uma grana para esse cara, ou dá um produto para esse cara, ou paga a janta desse cara, e esse cara vai ser facilmente comprado e vai falar, enfim, né? Essa replicação, esse modelo sendo replicado, é claro que a gente não tem controle disso, mas é algo que eu desrecomendo completamente para uma empresa fazer. Por quê? Em primeiro lugar, porque isso não é legal, no sentido de ser bacana, não no sentido da lei, no sentido de ser joia. Isso não é joia,
né? Em segundo lugar, porque pensando no lado do cara que está vendendo a sua opinião, ele está vendendo muito barato, né? Ele está vendendo muito barato a sua opinião, né? Porque o cachê que se paga por um dono de blog, ele é muito inferior do que o cachê que se paga por um jornalista. O jornalista, pelo menos, é um pouquinho mais caro, né? Então, é muito, sei lá, é muito amador isso, né? Então, são usos das mídias sociais que não justificam, né? Você, em primeiro lugar, fazer isso, replicar esse modelo offline, replicar o outro modelo de regurgitar a informação sobre si mesmo nessas ferramentas, e também o esquema de você delegar a outros para falar de você. Né? Assim, mas isso aí é de contratar uma assessoria de imprensa, Caio. Sim, mas poxa, tem um texto muito legal do Chris Brogan, que ele é um cara desses que se coloca como grande entendedor das mídias sociais, e ele de fato o é, né? Ele tem uma grande experiência, e ele refletindo sobre a atitude, por exemplo, do Ashton Kutcher, depois que ele cometeu uma gafe aí com um esquema, com uma observação que ele fez no Twitter que não foi muito feliz, né? Que não foi muito bem encarada, ele reportar que vai delegar o perfil do Twitter dele para uma assessoria de imprensa especializada, né? E criou-se um nicho de mercado também, né, Caio? Observe que agora temos uma assessoria de imprensa especializada em gerenciar o perfil de estrelas. Pois é. Poxa, o bacana das mídias sociais é justamente você poder conversar com o cara, né? Quanta gente não fez uso dessas ferramentas para conversar com aquela pessoa que você não teria outro jeito de conversar, e agora tem lá um terceiro? Poxa, é muito ruim. No caso de uma personalidade, é muito ruim porque te afasta do seu público. E no caso de uma empresa, idem. Né? Poxa, você tem a chance de ser aquele que dá a resposta. Agora não, você vai e terceiriza a sua presença e deixa lá outra empresa tomar conta, e você não tem nem controle de quem é que vai estar ali por trás do teclado respondendo seus usuários. Isso é muito arriscado. Exatamente. Na minha opinião, é arriscado, não é necessariamente ruim. Porque dependendo do trabalho que você tem junto dessa empresa, você consegue acompanhar. ser tão eficiente quanto o seu. Se você tivesse uma equipe, por exemplo, própria respondendo isso. Uhum. Claro que se você tem uma equipe própria, a chance de você ser mais assertivo e mais coerente na sua resposta, ela é muito maior. Sim. Né? No caso de uma empresa. Uhum. Agora, bicho, se eu a nível de pessoa, eu estou brincando. Né? A nível de pessoa humana? Isso. Eu não sigo o Ashton Kutcher nas redes sociais. Uhum. Mas eu ficaria muito triste, por exemplo, se eu soubesse que... Não é ele que está escrevendo mais. Não é ele que está escrevendo. Eu acho que o paralelo que a gente deve fazer é o seguinte. Cria-se um nicho de mercado. Ok, é bacana, muita gente vai ganhar dinheiro, muita gente já está ganhando dinheiro com isso, mas perceba do ponto de vista da relação com o consumidor. Você tem nessas ferramentas de mídia social uma possibilidade de remoção de todos os intermediários. Quando você está usando as mídias tradicionais, você está usando o jornal como seu intermediário, a agência de publicidade que você contratou para fazer aquela peça de publicidade, ou de propaganda, na verdade, para ser colocada naquele jornal, e como intermediária, e, na verdade, o seu consumidor ele conversa direto com você, ele quer conversar direto com você. Quando ele liga para o saque de uma empresa, é de bom tom que esse saque tenha, pelo menos, o conhecimento da empresa, né? Não seja uma terceira empresa que não vai conseguir resolver nada. Tem que conseguir resolver alguma coisa, mesmo que seja uma terceira empresa. Agora, quando você vai para a mídia social, quando você vai para um Twitter, quando você vai para um Facebook, o seu usuário está esperando conversar com você, e não com uma agência de publicidade que vai receber aquela mensagem, vai às vezes triar lá dentro, aquela mensagem vai ricochetear ali, o tempo de resposta vai ser outro, a resposta não necessariamente vai ser efetiva, vai ser uma resposta meio não direta, enfim, não estou percebendo uma coisa muito coerente aí. Né? Se eu estou... sei lá, manifestei que sou fã de uma empresa no Facebook.
e mando uma mensagem para essa empresa no Facebook, eu espero que alguém da empresa leia, ou alguém que seja capaz de tomar alguma atitude leia aquilo ali, né? E não, sei lá, uma empresa contratada que vai ver qual é ainda, ou seja, a empresa que contratou essa consultoria ou essa agência, ou o que quer que seja que está cuidando do Facebook, ela, com essa atitude, ela está demonstrando o seguinte: ok, eu quero estar lá, mas eu não sei estar lá, eu não quero saber estar lá, e deixa esse outro fazer para mim. Né? Então você está terceirizando a sua voz, que é o argumento, um argumento bem interessante que o Chris Brogan coloca lá, e eu acho que é interessante as empresas começarem a pensar nisso, né? Assim, na necessidade de você manter a sua voz. Né? Aí nesse caso eu concordo. E putz, dá um gosto de ver, por exemplo, eu sigo a Lowe Pro, que é uma fabricante de equipamentos para fotógrafos. Bolsas, mochilas, etc. Cara, o trabalho deles de rede social, Caio, é foda. É foda. Porque o cara coloca assim, não só opinião de... não só lançamento de produto, mas sempre tem um artigo referente a esse lançamento, sempre tem um cara que fala, olha, eu sou fulano de tal, sou especialista nessa mochila e a gente quis dizer com esse lançamento isso, isso e isso. Uhum. Você que é fotógrafo, você que usa nosso produto, o que você acha disso? Uhum. Aí o povo fala, uso, não sei o que. E aí eles colocam, aí eles dão um braço a torcer, isso eu acho muito legal. E fica mais fácil quando é um produto que você tem consumidores, assim, é mais fácil, né? Tipo, esse tipo de produto. Eles falam, olha, o blog tal especializado em fotografia fez um review de nossa nova mochila, vai lá e dá uma olhada. Uhum. Então eles dão a cara a tapa em blog, tipo, olha, o cara pode ter falado mal, mas beleza, ele falou sobre o produto. Então, assim, você consegue estabelecer uma relação de duas vias, entendeu? Uhum. E é claro que existem produtos que são mais fáceis de serem trabalhados do que outros, né? Uhum. Eu trabalhei numa empresa que fazia produto para exame de sangue. Bicho, não tem é muito difícil estabelecer uma conversa com o Zé que está na rua a respeito disso, entendeu? Sim, mas aí talvez você não vai precisar usar as mídias sociais para conversar com esse Zé. Né? Você vai usar, sei lá, para outras coisas. Sim, claro, né? claro. Então, é aquele esquema. O povo vai numa febre e às vezes não sabe, voltando ao primeiro tema, né? Não sabe para que está lá ou por que está lá. Simplesmente estão lá e acham que é importante estar lá. E efetivamente estão perdendo uma oportunidade grande de conversar com seus consumidores, de aprender quem são eles, e está deixando isso tudo na mão de outros. Né? Coisa que não necessariamente deveria ser assim. Né? Então eu acho que é algo que a empresa perde ao fazer. Né? É claro que ter uma ajuda é fenomenal. É muito bacana ter uma ajuda. Então, contratar alguém para te ensinar a usar, para te capacitar, para te direcionar no uso, às vezes até para usar junto, mas delegar completamente Arriscado. É muito arriscado. É muito arriscado. Né? Enfim, sei lá, eu acho que é algo muito importante para você deixar correr solto. Eu acho que é algo muito importante para ser deixado assim, correr, sabe, sem muito controle. Né? De qualquer forma, sei lá, não sei se a gente se deixou entender aqui nesse segundo tema, mas seria legal ver o que as pessoas acham disso também, né? O que vocês acham dessa mistureba que a gente falou aí, desde do patrocínio velado ou da compra velada de postagens em ferramentas de mídia social, até a delegação de presença nas mídias sociais. Eu acho que isso tudo deve ser muito bem planejado e, em primeiro lugar, comprar opinião dos outros, isso não é bacana, isso não é legal. Né? Se não faz muito sentido. As mídias sociais elas servem
Exatamente para o contrário. Para o contrário, para você ver a coisa mais autêntica, mais espontânea, né? Então, não sei, tentar subverter isso, funciona? Claro que funciona. Tem um monte de gente sendo enganado achando que o camarada está falando da marca A ou da marca B de forma isenta, mas isso não é interessante, assim. E mentira tem perna curta, né? Mais cedo ou mais tarde isso vai aparecer e isso não vai ser legal. Isso é verdade. Enfim, último assunto, de novo um rant, cabeça. Acho que o décimo episódio tá episódio dos rants. Dos rants. Cara, mais do mesmo. Você tem visto muita coisa inovadora e criativa por aí, bicho? Pausa dramática. Agora, da outra hora tinha o sonzinho de aplausos, agora seria legal ter um sonzinho de grilos, né? O sonzinho do rolo de feno passando. No deserto. Tá complicado, cara, né? Hoje, hoje eu vi e hoje isso é a exceção, viu? Estava vendo lá no trabalho umas soluções de interação, etc. Eu vi um aplicativozinho que era um livro para iPad, mas ele foi interessante. Em interação e narração, etc. e tal. Mas não vou dizer que foi uma das poucas coisas que tenho visto em tempos. Você tem visto, Caio, coisas criativas? Não tenho visto. Não tenho achado coisas criativas ultimamente, especialmente no Brasil. A gente vê aí, cara, parece que eu tô de sacanagem, parece que eu tô, Aliás, sabe, eu sou do contra, eu sou só um troublemaker, né? Mas, não, diga lá. Não. Eu lembrei que hoje eu vi uma coisa muito criativa. O quê? Já viu, tem que achar aqui. O Twitter e o Facebook da Islândia, essa é a dica do Bruno Milagres, inclusive, que é um fascinado pela Islândia. Você já viu o Twitter da Islândia? Twitter da Islândia? A Islândia, o país, tem um Twitter? Tem, o Twitter, a Islândia, o país, tem um Twitter. Isso é um caso muito interessante também de abordagem e conversa nas redes sociais. Twitter se eu não me engano, é o This is Iceland. Tá, tô acessando aqui. Deixa eu ver. This is Iceland. Exatamente. This is Iceland. E olha, o jeito é como se a ilha falasse com você, Caio. Isso é muito engraçado. Pois esse tipo de coisa é bastante interessante e você não costuma ver muito. Né? Então, sim, eu sou a Islândia, eu sou uma ilha no meio do oceano. Né? Estou falando com você, estou tweetando na sua internet. E o site parece que é um site oficial aqui, né? Iceland wants to be your friend. Friend.com. Tipo, vai lá pra Islândia, velho. E tem também o Facebook da Islândia, é muito interessante também, que a landing page fala o seguinte: olá, meu nome é Islândia, eu sou uma ilha cheia de montanhas e geleiras, água quente, ovelhas e outras coisas. Você quer ser minha amiga? Olha que legal. Pois cara, esse esquema e detalhe, você quer ser minha amiga é uma coisa retórica, porque a Islândia, na verdade, é uma página no Facebook, não é um perfil. Exatamente. Não é um perfil, você não consegue ser amigo da Islândia, você consegue dar um like lá na Islândia, né? Mas, pois cara, assim, você não vê muito disso, né? Você não vê esse tipo de coisa de fazer uma piadinha com si mesmo, né? É lógico que isso não é novo, mas é criativo. Por que não é novo? Você se lembra daquele parque aquático, acho que é o SeaWorld, né? Que aquela orca afogou a treinadora uma vez? Pois aquele parque aquático, a orca tinha um Twitter. Né? Então você tinha o Twitter daquela baleia que eventualmente matou a treinadora. Né? E a baleia tweetava, né? Como se fosse, enfim, uma pessoa. Né? Mas esse tipo de coisa, cara, você não vê muito. Ou então, se você começar a enxergar agora, você vai ver uma repetição do mesmo modelo. Né?
não é a mesma coisa que a Islândia está fazendo, né? É só o mesmo princípio, né? Mas é muito raro você ver uma coisa assim. É muito raro você ver algo que seja efetivamente novo e genuinamente criativo. Você tem, na verdade, muita coisa com uma roupagem boa, sabe, com um acabamento interessante, mas não necessariamente criativo. Então, ser bonitinho não quer dizer que é criativo. Eu acho que é aí que eu quero chegar, sabe? A gente vê muita coisa que não faz jus à história de ter passado por uma equipe de criação. Sabe? Eu vejo muita coisa com muito pouco esforço de criatividade. É mais quem vai ser o primeiro a copiar a coisa. Por exemplo, uma ação da Domino's que utiliza um iPad, né, que você, através do aplicativo da Domino's, aquela pizzaria, faz a sua pizza no iPad, então você brinca de montar uma pizza, uma espécie de joguinho, e no final das contas você pode pedir aquela pizza via o aplicativo. Então o aplicativo ele serve para você pedir a pizza. E ele faz o processo de pedir a pizza, ele faz do processo de pedir a pizza um joguinho. Né? É interessante, é bem interessante. Né? Pode ser um sucesso? Não necessariamente, mas é criativo? É criativo. Está ousando? Está ousando. Eu, nas raríssimas vezes que a Veja fornece episódios, né, edições gratuitas no iPad, eu baixo, porque eu não pago pela Veja, não acho que vale a pena você pagar um centavo por aquilo. Então, quando tem de graça, eu olho. E aí, cara, cheio das ações publicitárias que, na verdade, está utilizando um meio que é interativo como um simples tocador de vídeo. Então você vê lá, vire o iPad para você ver essa publicidade. Poxa vida, amigo, é uma publicidade. Não pede isso do cara, não. Sabe? É piada interna, né? Você está fazendo piada interna? Né? A publicidade ela tem que ser igual a efeito especial, cara. O cara tem que entrar dentro da publicidade sem saber que ele está entrando. Você não tem que dar ordem pro cara, faça isso para você poder ver a publicidade. Assim, pô, é igual o site que você vai entrar e ele fala, você precisa do plugin mais novo do Flash para usar o site. Graças... Mata, né, amigo? Pô, amigão. Fica pra mata seu navegador aí. Eu não vou atualizar o meu plugin do Flash só para ver a sua publicidade, não. Não tô afim, não. A sua propaganda, na verdade, não tô afim, não. Então, e aí toca um filminho, sabe? Toca um filminho A, um filminho B e chama isso de criativo. É muito ruim, muito ruim. Cara, e você tá vendo isso? Eu tô vendo isso muito no uso de QR Code. Uhum. Que só serve, o cara tá usando apenas para dar o URL que ele coloca do lado, né? É complicado isso, né? Você põe lá um QR Code, do lado você põe o URL e o cara com o celular dele, ele vai, na verdade, ter um atalho pro URL. É exatamente isso que você vai fazer, cara? Foda, né? Mas pra que você tá usando o QR Code, então? Só pra falar que você tá usando o QR Code? Enfim, é muita falta do que fazer. Mas é um hunt, cara, é um hunt e eu gostaria que as pessoas que estivessem ouvindo se manifestassem. Os criativos. Principalmente estes, né? Os criativos que defendam, né, as suas criações, né, já que isso é tão comum. Eu gostaria eu não sei se você olhar os 3 temas aí, eles são um clamor por propósito. As coisas têm que ter um propósito, pô. Você não pode simplesmente fazer um site e ver qual é. Não, tenha um motivo. Né? E faça desse motivo alguma coisa que seja interessante. Esse exemplo da Islândia é muito legal, cara. Eu estou vendo aqui a página no Facebook da Islândia, ele repete a coisinha lá do site e fala, você pode dar um like, né? Então, agora que você está... Eu noto que você deve estar fazendo outras coisas e sua vida é muito importante. Então, dá um like aqui e depois, quando você tiver tempo, volta a essa página e preenche esse cadastrinho aqui, né? Me fala qual é o seu nome, né? Me fala qual que é o seu e-mail e me fala onde que você está.
que eu vou depois, provavelmente, mandar uma mensagem para você, entrar em contato com você, te falar sobre a Islândia de um outro jeito, de um jeito mais bem-humoradinho. E não é mais bem-humoradinho, descoladinho, como a gente está acostumado a ver por muitas marcas brasileiras. É um negócio assim, pô, tô rindo de mim mesmo. Porque parece que eles usam um monte fazem um monte de brincadeira com o idioma e com o jeito de falar, né? E isso, sei lá, pode fazer uma diferença grande no cara que quer conhecer esse país, né? Ou então que não tinha a menor vontade, agora, porra, peraí, acho que deixa eu ver qual é. Deixa eu ver qual é, né? Então, sei lá, cara, você tem um call to action direto aqui, né? Eu quero saber quem é você, me dê os seus dados. E aí, aquela coisa de só observar a métrica, né, nesse momento aqui, são 79.858 pessoas clicaram no botão like e 1.093 pessoas estão falando sobre isso. Muita gente vende ação no Facebook com isso como objetivo único. Falar assim, ó, o meu objetivo é ter tantos mil likes. Uhum. Ok, o que você vai fazer com esses likes? Agora, aqui tem uma coisa mais... ó, me fala quem é você e lá embaixo, eu prometo que nada ruim vai acontecer com você. Se você mandar... Olha, você imagina uma marca assim que a gente está acostumado a se relacionar no nosso dia a dia, falando assim com o interlocutor? Tipo, coloca o seu e-mail aí, né? Qual que é o seu nome? Não é nada demais, não. Só me fala o seu nome, né? Me fala qual é o seu e-mail, porque eu quero falar para você sobre mim mesmo, né? Então eu quero conversar com você. É aquele esquema, cara. Muita gente fica, sei lá, retweetando o Seth Godin, especialmente gente de agência e gente que descobre o Seth Godin numas leituras aí aleatórias sobre marketing, e não presta atenção especificamente no que você deve fazer para disparar um processo de permissão e de relacionamento, né? Essa ação da Islândia é isso, né, cara? Me fala quem é você. Olha só que engraçadinho, eu te interrompi, você veio até aqui, viu qual é a minha, e agora eu estou te pedindo, olha, me dá uns dados seus que eu quero conversar com você, se você quiser. Se você não quiser, tudo bem, você veio aqui, tá legal. Mas se você me der as suas informações, eu vou te mandar uma mensagem. Do contrário, eu não vou te mandar mensagem. Então, poxa, tá começando a construir um relacionamentozinho interessante aí e tal, né? A gente vê isso de vez em quando, mas não vê nesse humor. E não vê, enfim. Esse caso é muito bom, cara. Esse da Islândia, num episódio cheio de rants, a gente tem que agradecer ao Bruno Milagres por essa dica. Essa dica, exatamente. Muito bacana, muito bacana. Dica que ainda bem que não foi dada antes. E aproveitando para já ir finalizando o nosso Ainda Sem Nome, falando em dica, você vai perceber aí que a gente vai soltar algumas diquinhas durante a nossa programação em edições extraordinárias, atendendo a uma sugestão do Luiz Carlos e do Lucas Stanislau, que muito interessantemente sugeriram que a gente desse algumas dicas durante a semana, assim, alguma coisa mais curta. Então, essa você não vai ver, mas você vai ver ou vai ouvir outras dicas bem bacanas que a gente separou para você. Então, o Ainda Sem Nome que você está escutando agora vai se desdobrar um pouquinho e em algum momento em edição extraordinária vai aparecer para você de novo no seu feed aí. Eu acho que vai ser uma coisa interessante, né? Uma inovação a partir do 10º episódio, né, Cabeça? Vai ser legal. Fiquem atentos, porque é um jeito da gente encher um pouco mais o saco de vocês. É isso aí. Fazendo uma brincadeira com a Islândia, você não passou o nosso e-mail, mas a gente eventualmente vai te importunar. Sim. Com coisas boas. Sim, esperamos, né? Esperamos com coisas boas, né? Pelo menos pra gente Mas enfim, a gente está fazendo o Ainda Sem Nome porque é muito divertido fazer, é muito bacana conversar, trocar ideia e poder compartilhar e, sei lá, falar sobre aquilo que a gente gosta, no meu caso, produção de mídias digitais interativas e comunicação online. Então, eu acho que é bem interessante e muito feliz de ter chegado a esse 10º episódio, né, Cabeça? Chegar ao 100º um dia.
Vamos chegar. Daqui a 90 semanas a gente está comemorando o 100º episódio. Mas é isso aí. Se você curtiu alguma coisa disso que a gente falou durante esse tempo todo que a gente está, né, tagarelando na sua orelha... Se você acha que a gente falou demais de novo... É só falar. Você consegue nos alcançar no Facebook. Então é lá o facebook.com/asnome, ou no Twitter do Cabeça, que é... O Felipe Cabeça. Ou no Twitter do Caio, que é Caio CGO, ou ainda no nosso site, aindasemno.me, e você lá vai poder conversar com a gente, comentar, fazer o que você quiser e, enfim, mandar brasa na sua participação nesse podcast, que ele é feito só para você, né, cara? Ele é feito com o objetivo de ouvir o que você... ou falar alguma coisa para você e ouvir o que vocês têm a dizer, né? Então, um agradecimento especial, de novo, ao Bruno, que deu essas colaborações, que comentou lá no blog, ao Lucas, que também falou e deu o nome, né? O Lucas Salum, que é o cara da bicicleta que a gente falou na semana passada. Exatamente. Então, muito legal, muito bacana essa revista Aside que você falou, cara. Eu achei muito legal. Interessante esse esquema de HTML5 e de fugir da App Store, né? De transacionar direto com o consumidor. Isso aí é bem interessante, né? Então, cara, legal que você participou aí de novo e obrigado pelas suas considerações. O César Giannini também, que também colocou os comentários, foi muito bacana aí esse feedback, né? O esquema das interações, né? Do jeito que a gente interaciona com os dispositivos, ou com as pontas dos dedos, ou então com o mouse, mesmo o esquema do Gilbert, que já está o nosso minutador oficial do programa. Então, valeu mesmo, cara. Esperamos que você minute esse programa aí também, né? Essa edição que a gente está gravando agora, e que você, quando escutar, que você minute. E o Álvaro, que está nos tecendo elogios bacanas aí, então fico muito feliz. E, de novo, cara, comentários muito longos, muito grandes, cheio de reflexão, né? O Álvaro está lá ponderando sobre o HTML5. Será que a gente tem que trabalhar, tem que ovacionar tanto para falar de HTML5? Enfim, né? Eu acho que essas reflexões são muito legais. São muito legais. Eu acho que é esse tipo de conversa que as mídias sociais proporcionam, né? Então alguém vai em algum momento ler esse comentário muito rico que o Álvaro fez e vai falar, poxa, essa discussão ela merece ser continuada, vou dar o meu pitaco aqui também, e isso vai ser independente de um momento específico, de um espaço específico, e uma discussão que vai se desenvolver. Então eu acho que é muito legal esse comentário do Álvaro. Valeu, cara. Enfim, ele coloca as dúvidas dele com relação ao uso do HTML, ao uso do Flash. Então, poxa, cara, eu acho que isso é para ser discutido, cara. Eu gostaria... Um dia vamos chamar o Álvaro para participar aqui, porque vai ser legal ouvir o que ele tem a dizer e enfim, trocar ideia com ele. Se você está curioso, dá uma entrada lá no aindasemno.me, e na postagem do 9º episódio, você leia os comentários, leia lá o que a galera falou, o que o Gilberto, o que o César, né, o que o Lucas e o que o Bruno falaram, e... Poxa, esses comentários estão muito bacanas. Estou muito feliz de ter esse tipo de retorno aí. Valeu, pessoal. Bom, também tem que agradecer, né? Chegamos no 10º. E eu acho legal, cara, que a gente tem nosso hall de convidados, possíveis convidados, ele tá só crescendo. Eu acho que nos próximos aí a gente vai ter pessoas muito interessantes falando com a gente também. Bacana, né, cara? Bacana. Ter novas vozes. Novas vozes até para as pessoas não cansarem das nossas. Isso. Né? Enfim, ter rants de outras pessoas que não eu e você, né? Eu acho que vai ser útil, assim, para as pessoas acharem que não só de rants vivem o Caio e o Cabeça, outras pessoas também têm rants. Isso. Mas é isso aí, cara. É isso aí. Muito bom.
Muito bom, cabeça. 10º episódio, valeu. Vamos por muitos outros ainda e esperamos ter ouvintes em todos eles. Isso. Um abraço, boa semana para todo mundo. É isso aí. E até o 11º. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana.